Estamos de volta. É interessante que o Alcorão enfatiza bastante a diferença entre Deus e as coisas criadas, mostrando como as coisas criadas são sempre constituídas em pares. Certo? Deus é nomeado várias vezes o criador dos pares no Alcorão. Quer dizer, nenhuma coisa no mundo é única. Tá? Os animais são divididos em macho e fêmea, tá? Os fenômenos astronômicos são dia e noite, tá? O obscuro e o luminoso, aquilo que é duro, aquilo que é maleável, tudo que é criado, certo? Sob um certo aspecto dual, certo? Envolve alguma paridade. Toda criatura tem algo que é o seu par, que é comparável a ele. Quer dizer, só Deus é ímpar, é único. Não tem algo ao lado dele que o complementa. E essa alternância no ritmo da percepção na mesquita é justamente para dar essa impressão, que a alternância entre dois movimentos, a alternância entre dois polos, é um processo indefinido que não tem centro. Quer dizer, que o mundo não é um lugar de repouso, mas que o lugar de repouso é interior. Quer dizer, que todo sistema de referência no mundo, quer dizer, todo sistema de orientação, ele só é um sistema de orientação se você considerar um quadro menor do que o próprio mundo. Se você considerar o universo como um todo, ele é uma vastidão em que todas as direções são nada, porque todas as direções acabam sendo a mesma. Olha só, dentro do quadro terrestre é evidente que o Sol, o movimento do Sol, determina um sistema de orientação definido, claro, fixo. Mas se você considerar o universo como um todo, o Sol é só uma entre bilhões de estrelas. Certo? O universo como um todo, certo? Ele não oferece um ponto de referência. Certo? A ideia aqui é justamente, se você perceber a criação como um todo, você vai perceber que ela, certo, não tem nenhum lugar que favoreça, nenhum lugar em que Deus está, em contrário dos outros lugares em que Deus não está. Está claro isso aí? Quer dizer, a ideia na mesquita é justamente mostrar que Deus está em toda parte, mas quando ele está em toda parte, ele não é como a indefinição do universo. Porque algo que está em toda parte é imenso demais para que você sinta. E ainda assim se sinta orientado e em repouso. Olha só, em qualquer ambiente, em todo e qualquer ambiente, então você entra na sala da sua casa. Na sala da sua casa tem certos pontos de referência que são lugares de repouso para você. Tem a sua poltrona, tem o lugar, o ângulo de onde você vê a sala, e você sabe onde você está porque você está ali. E quando você vai para um lugar diferente, um lugar diferente na mesma sala, você se sente diferente. A sua casa, num grau maior, a sua casa também é uma referência. Você está fora dela, você sente uma coisa, você se sente mais desorientado do que nela. Percebe? Quer dizer, o homem precisa de referências visuais fixas na sua ambiência. Está claro assim? Só que todas essas referências visuais, então, elas passam a ser, de algum modo, um centro para o sujeito. E este centro, em última análise, olha só, é que hoje a gente separou o domínio profano do domínio sagrado. A gente há séculos ou milênios separa o domínio profano do domínio sagrado. Certo? Para um homem, vamos dizer, de índole primitivo, o homem arcaico, a percepção de que o homem precisa de um centro e de um senso de orientação, que o tempo todo no ambiente ele precisa,
certo? De orientação, certo? Evocava a ideia de que ele precisa da presença da divindade o tempo todo. Por que você precisa de uma referência permanente? Porque o homem não tem seu centro em si mesmo, ele tem seu centro em Deus. Porque ele é uma inteligência. Ele é feito para um conteúdo infinito. Vai falar assim? Ora, é evidente que cada arte, cada civilização, né, corresponde ou satisfaz essa necessidade de um modo. Em algumas, como a gente viu agora um pouco, em algumas tradições, é fácil você localizar simbolicamente a presença divina. Certo? No Islã, isso é excepcionalmente difícil. Certo? Aliás, essa é outra razão. Assim, então, por exemplo, na casa islâmica não tem cadeiras. Na casa islâmica não tem mesas. Você põe umas almofadas no chão, você senta em qualquer lugar e você põe uma toalha que é a mesa. Você põe uma toalha no chão que é a mesa. Tudo isso aí vem para enfatizar ou trazer de novo para o sujeito o mesmo senso de não localização nesse mundo. E uma certeza de que você só tem uma única orientação, a interna. Está claro, hein? Olha só, nas religiões que fazem uso de imagens ou de ícones, você sempre tem esse centro visual. Você entra na sua casa, tem a capela, tem a direção onde tem a imagem. Entre os hindus, gregos e romanos, você tem onde tem o fogo, ou mesmo entre os índios, o fogo é um lugar central, um lugar de presença divina. Tudo isso tem que ser tirado do ambiente islâmico. Você entra numa sala islâmica, a sala islâmica assim, não é que nem a sua. Nesse lado aqui tem um sofá, naquele lado tem o armário, naquele outro lado ali tem a televisão e assim por diante. A casa islâmica, em princípio, ela é semelhante à mesquita. Você entra nela, você tem um espaço vazio. E aí, de repente, você pega umas almofadas e senta em qualquer lugar da sala. A ideia, de novo, é o sujeito perceber isso aí. Que o centro não é dado fora dele. Que, embora o centro transcenda a limitação do corpo dele, embora o centro seja infinito, o centro divino está em toda parte, certo? Você tem que perceber que você está nele. E não que você está voltado para ele. Está claro, hein? É interessante também porque a recitação do Corão na prece islâmica, ela é considerada um ato de testemunho. Então você dá testemunho perante o mundo da unicidade divina. Você, como representante de Deus, dá testemunho para todas as direções. A sua voz se faz ouvir em todas as direções. O sujeito tem que achar o altar nele. Certo? E o único jeito de representar isso, quer dizer, realmente a única maneira do sujeito representar isso, é fazer ele perder as referências localizadas. Como isso é uma necessidade muito grande no ser humano, se você perde num ambiente essa referência, você acaba sendo obrigado a criar uma interna, uma em você mesmo. Experimente ficar numa sala vazia, toda branca, durante tempo suficiente. Você vai ter que sentar num lugar e aquilo em que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, tem que passar a ser o centro da atenção. Tá claro, hein?
Até mesmo, olha só, numa mesquita, até mesmo o profeta do Islã fica em segundo plano. Até aí mesmo ele não pode aparecer muito. Numa catedral você pode representar Jesus Cristo e todos os apóstolos, e mais um monte de outros santos. Quer dizer, os diversos representantes humanos da mensagem divina podem todos aparecer ali. Na mesquita não, o único representante humano da mensagem divina do qual você tem que se dar conta é você mesmo. Na verdade você tem que se dar conta de que naquele momento você é o representante da mensagem divina. Está claro, hein? Quer dizer, o papel de todo e qualquer muçulmano numa mesquita é fundamentalmente ativo. O papel do leigo numa catedral ou num templo hindu é evidentemente passivo, é fundamentalmente passivo. Quer dizer, a verdade está lá e eu me comprometo com aquilo lá. Eu me volto para aquela direção, eu vou para lá. Para um muçulmano, não. A única referência espacial que ele tem é justamente a direção de Meca. Só que Meca está distante. O único centro ele é intangível para a maior parte dos muçulmanos, a maior parte do tempo. Quer dizer, Deus tem que ser lembrado. Quer dizer que a imagem de Deus, olha só, isso é coisa muito interessante, a imagem de Deus que está na mesquita é o muçulmano. Não é a mesquita. A mesquita está lá para lembrar que Deus não é comparável a nenhuma coisa. Quer dizer que a mesquita, como a gente falou, a mesquita não é um templo no sentido comum da palavra templo. A mesquita não é um templo como o templo hindu é um templo, como a catedral é um templo, como a sinagoga é um templo. Aliás, tem um dito do profeta do Islã que diz: esta é uma dos favores que Deus fez especialmente à minha comunidade, aos muçulmanos, que toda a superfície da terra é o seu lugar de oração. Quer dizer, a mesquita não é um lugar privilegiado. Ela só é privilegiada artisticamente. Quer dizer, a mesquita é capaz de dar imediatamente, certo, a sensação que, em princípio, a natureza virgem e aberta é mais ou menos capaz de dar também. Se você estiver num ambiente natural em que você veja o bastante do horizonte, você tem uma sensação parecida com a que você tem numa mesquita. Que o mundo é uma vastidão, uma imensidão. E que a única referência mesmo é você. Que o mundo está em torno de você porque você é o único centro. Justamente também porque toda a superfície da Terra é o local de oração do muçulmano, é mais uma das razões pelas quais o muçulmano não pode rezar nos momentos críticos do ciclo solar. Porque se você começar a rezar fora de casa, no ambiente natural, para um Deus que você não vê e que você não sabe como definir, olha só, é que essa situação imaginativa é difícil para o cristão. O cristão é assim, ele pensa, ele ouve a palavra Deus, ele pensa em certos atos, em certos fatos, e ele pensa numa pessoa representável, que caminhou entre nós. Tente entender a ideia do Deus abraâmico, o Deus do monoteísmo, e esquecer qualquer representação temporal dela.
esquecer que ele se encarnou. Pensar, tá bom, eu não sei como é Deus. Eu realmente não sei como é Deus. O cristão só se sinta assim quando ele pensa em trindade. Ele pensa, não, como que é a trindade? Daí ele, não sei como é a trindade. É 3, é 1. Né? Ele pode dar, é claro, uma formulação, né, mais ou menos abstrata, que seja suficiente. São 3 pessoas numa só substância. Sim, mas 3 pessoas numa só substância é uma formulação abstrata, certo? Da qual você não tem a menor impressão. Você não tem o menor representante natural da trindade. Não existe nenhum objeto natural que você pode falar, olha, a trindade é assim, a trindade é desse tipo. Não é isso? Quando o cristão pensa na trindade, ele percebe que Deus é algo que escapa à capacidade de pensamento, de imaginação, e que é muito diferente das coisas naturais. Então pensa nesse elemento do cristianismo, esquece o elemento encarnação e pensa no elemento trinitário apenas. Aí você vê que você não sabe como é Deus. Aí vai e reza fora de casa no ambiente natural. Daqui a pouco, você está notando apenas o sol. O sol passa a ser a única referência real. O sol é quase que irresistível. A idolatria de tipo solar é a mais frequente de todas, não é à toa. E assim, você começa a rezar, né, no meio do mato, você está no meio do mato, com o horizonte, você não tem luz para lado nenhum. E aí o sol nasce. Meu Deus, é uma revelação. E aí o sol sobre a sua cabeça, o sol quente sobre a sua cabeça, e depois o sol se põe. Você vai ver que o sol, né, é uma força que você não pode deixar de notar. É uma presença que você não pode deixar de notar. Para essa presença substituir a presença abstrata de Deus, certo? Que é a presença da qual você tem que ter consciência quando você reza, é a coisa mais fácil do mundo. Você não vai pensar em Deus, você só vai pensar no sol. Está claro assim? Tanto que, olha só, tanto é assim que nas religiões como o cristianismo, em que você pode representar Deus numa figura, certo? Aquela figura passa a ter um papel solar no simbolismo religioso. O Cristo é o sol dos cristãos. E é a coisa mais fácil do mundo pensar assim. Sentir o Cristo como o sol que ilumina e aquece a sua vida é perfeitamente natural para o cristão. Então, assim, no cristianismo ou no hinduísmo, o sujeito fica imune a uma idolatria de tipo solar porque ele transfere o poder magnético, o poder de atração, o poder de fascinação do sol, para aquela figura. No mundo islâmico, você não tem uma figura para a qual transferir isso. E ao mesmo tempo, você não pode, de maneira nenhuma, também numa religião extremamente monoteísta, você não pode transferir a divindade para o sol. Você tem que escapar à atração do sol. Mas você não pode escapar dela e transpor ela para o outro. Você tem que encontrar ela num centro que é interno a você e, no entanto, é inatingível. No entanto, é transcendente. Parece que tem uma pergunta aí. Só que é sobre da anotação. Vamos lá. Aqui, tem uma pergunta da aula passada. Tá? Vamos
aproveitar para responder. Ele diz, o aluno diz que ouviu de uma pessoa que o significado do templo é ser um lugar em que se faz um sacrifício. E no caso do cristianismo, um sacrifício místico. Disse ainda que somente nas religiões em que são feitos sacrifícios é que há propriamente altares. Olha só, isto é em parte verdade. De fato, o altar é um lugar de sacrifício sempre e universalmente. Certo? Esse sacrifício pode ser cruento ou incruento. Ele pode envolver a imolação de uma vítima animal, certo? Ou envolver uma imolação simbólica. Pode ser um sacrifício, uma oferenda vegetal, certo? Pode ser uma oferenda mineral ou uma oferenda puramente simbólica. Mas é evidente que todo altar é um lugar de sacrifício. Então no altar, se você oferece tabaco. Ora, evidentemente não tem uma vítima imolada, mas o tabaco é oferecido de modo sacrificial. Tá? Isso o que não quer dizer que o templo, todo templo é necessariamente um lugar de sacrifício. Tá? Em algumas religiões, como no cristianismo, certo? Ou no hinduísmo, o templo de fato é apenas uma expansão do altar. Ele é simplesmente uma espécie de continente do altar. Certo? Uma catedral é o altar expandido. Né? Por quê? Porque cada cristão ele é o corpo místico do Cristo e ele está sendo sacrificado junto com o Cristo e ele está ressuscitando junto com o Cristo que está ali sempre no altar. Né? No templo hindu a mesma coisa. O templo hindu também ele é simplesmente uma expansão do altar. Como a gente falou nas aulas passadas, quer dizer, a própria planta do templo é uma expansão, né, é uma representação ou do quadrado central, que é o altar, ou do ponto central do altar. Esses são os dois modos de templo hindu. Quer dizer, o templo é realmente o altar. Certo? O que não quer dizer que todo e qualquer templo necessariamente tem sua origem num altar. Certo? Olha só, existem templos budistas, mas não existe ali propriamente, originariamente, embora algumas escolas budistas tenham sacrifícios, no próprio budismo em geral não existem sacrifícios, no entanto existem templos. Quer dizer, um templo é um lugar de união, quer dizer, é um lugar em que o homem se separa do temporal, ele se separa do mundo e se une a Deus. Certo? Isso pode ser realizado por meio de um sacrifício ou por meio, como no caso esse é um ponto em que budismo e islamismo são semelhantes, como por meio da constatação de uma verdade, da concentração contemplativa de uma verdade. E aí o elemento sacrificial, de fato, é muito indireto e não é enfatizado. Quer dizer, a ideia para o muçulmano ou para o budista não é que ele entra no templo e ele se sacrifica para aquela divindade. A ideia é que ele entra lá e ele se dá conta daquela divindade. Mas olha só, o budismo e o islamismo, eles têm como elemento comum o dizer que é o seguinte, olha, fundamentalmente o que existe é esta realidade. Então o budismo vai falar o seguinte, olha, você não tem que se sacrificar para o Buda, porque você é o Buda. Então tem a natureza búdica. E você está ignorante disso, você só precisa se dar conta desta verdade. Então isso não é pensar, esse processo de união não é pensado como um sacrifício. Ele é pensado como uma simples constatação de uma realidade. Na mística islâmica a mesma coisa. Então o Sufi vai chegar para o muçulmano e vai falar, não é que você tem que se sacrificar para Allah ou por Allah. Não, é que você tem que se dar conta de qual é o significado da palavra Allah. E se você se der conta disso, você vai perceber que só existe Allah. Que só Allah é real. Então, existem templos, quer dizer, locais para que você se dê conta dessa verdade. Mas não altares, porque não tem sacrifício. O altar realmente é sempre um lugar de sacrifício. Na verdade, olha só, a gente pode estender essa diferença, a presença de altares, e a ausência deles, a dois, vamos dizer, estilos de religião. Então, existem religiões que põem toda a ênfase da sua mensagem numa presença. Aqui está Jesus Cristo, aqui está o corpo e sangue de Jesus Cristo.
Tá claro? Aqui está o fogo védico, o sacrifício védico. Aqui está Purusha, o corpo da divindade. E existem religiões que põem ênfase não numa presença, mas numa verdade, numa mensagem abstrata, num conhecimento. Está claro assim? O budismo e o islamismo são semelhantes nisso. Quer dizer, a essência da religião é você constatar um fato, se dar conta de uma verdade, certo? Que está presente, evidentemente, em toda parte. E é você que tem que se dar conta dela. Está claro assim? As religiões, então, que enfatizam o elemento presença sobre o elemento mais abstrato, verdade, certo? Tendem a ter altares e sacrifícios. Porque uma presença se antepõe à outra. Está claro assim? Mas uma verdade não se antepõe à outra. Só o que você pode constatar em relação a duas verdades, certo? É qual é a sua ordem, lógica. Então, assim, a verdade de Deus, certo? Se antecede a verdade da sua existência. A verdade da existência de Deus antecede a da sua. Você só tem que constatar que a sua existência, o fato, você existe verdadeiramente. Isto aí é simplesmente como que uma consequência secundária da verdade da existência divina. Está claro, hein? Quer dizer, uma verdade não se contrapõe à outra. O fato de você existir, certo? Não contradiz o fato de Deus existir. Não é isso? Mas olha só, está aqui, tem um homem aqui, Jesus Cristo, falando uma coisa, e tem um outro sujeito ali falando outra. Tem Caifás ali falando outra. Tem o Sinédrio ali falando outra. Uma presença se contrapõe à outra. Então você tem a parte de você. Se você, olha só, se você ouviu, se você esteve diante dessas duas presenças, é porque você tem algo em comum com as duas. É evidente que para absorver a presença de um, você tem que sacrificar o elemento em você que representa a outra. Está claro assim? Já o budismo vai falar, olha, você não tem que sacrificar nada, porque você não existe, meu filho, só existe a natureza búdica. Isso que você está chamando de eu, essa palavra não tem significado. Você tem que se dar conta de que ela não corresponde a algo. Então, resumindo, podem existir templos que não são lugares de sacrifício. São lugares de recordação ou constatação. Mas não podem existir altares que não são lugares de sacrifício. Está claro assim? Então isso também explica algo da arte islâmica e também algo da arte zen. Se vocês observarem, a pintura zen, ela tem algo dessa mesma, vamos dizer, essa mesma leveza das mesquitas, da arte islâmica. A paisagem zen é assim, você olha um objeto, daí ele desaparece no horizonte. Ela fixa uma imagem e logo dilui ela no infinito. Então isso explicita muito, expressa muito algo dessa natureza
do budismo que é nesse ponto semelhante ao do islamismo. Quer dizer, você tem que se dar conta de uma verdade que não está especialmente presente aqui, ali ou em qualquer outra direção, porque se ela estivesse aqui,